tá? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2, versículo 25. Nós vamos ler do 25 até o 35. O Cântico de Simeão. E nós vamos ver também falando um pouco da profetisa Ana. Já está aí, né? Eu vou ler, apenas os irmãos acompanham. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Falando agora de Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Santo Deus, Pai Santo bendito, nós pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, possamos entender a mensagem que o Senhor quer passar para nós esta noite. Que nós possamos, ó Deus, nos aquietar. Que nós possamos, ó Deus, esquecer as preocupações lá de fora. Ó Pai, para que a gente possa, ó Deus, degustar, Senhor, tudo que o Senhor quer nos oferecer esta noite. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos chegando nos últimos minutos de 2023, já é 2024. E normalmente quando essas viradas de ano, a gente sempre tem algum sonho para se realizar, que a gente gostaria que se realizasse no próximo ano. Uns querem mudança de emprego, salário melhor,
outros querem ver os filhos formados, outros querem um carro novo, uma casa nova, outros querem fazer a viagem dos seus sonhos, e por aí vai, todo mundo querendo alguma coisa boa, né, para se fazer. Qualquer pessoa normal, ela tem sonhos e espera que sejam realizados. É aguardar ver se cumprindo esses sonhos naquilo que elas julgam ser importante para as suas vidas, seus desejos. Mas tem pessoas que não é só na passagem do ano que deseja alguma coisa, não. Que espera alguma coisa. Tem gente que diz assim, eu espero antes de morrer conseguir isso, ver isso, né? Quando eu penso nessas coisas, eu lembro da minha mãe. A minha mãe tinha um sonho que ela esperava que se realizasse antes de ela morrer. Eu era muito magro. Na minha adolescência, eu era muito magro. Se na escola eu tirasse a camisa, levantasse os braços, a professora poderia tranquilamente dar uma aula do corpo humano, mostrando ali a ossada, de tão magro que eu era. E o sonho da minha mãe era o seguinte: oh, meu Deus, não deixa eu morrer antes de eu ver esse menino com as costelas cobertas. E ela viu. Só que com a cobertura das costelas veio um recheio da barriga. Esse eu não gostei. Isso era o sonho da minha mãe. Todo mundo tem um sonho, né? No texto que nós lemos também tinha uma pessoa que tinha um sonho, esperava algo antes de morrer. E ele ainda recebeu uma promessa que não morreria antes de ver esse sonho se realizar. Esse homem era Simeão. Diz que ele eu acho incrível, quando Lucas escreve, ele diz assim, havia em Jerusalém um homem, só um homem em Jerusalém? Aí ele acrescenta, chamado Simeão. Então existia um homem, Simeão, mas tinha muitos Simeões. Mas ele continua falando. Um homem chamado Simeão, justo, piedoso e que aguardava a consolação de Israel. É incrível que esse homem não esperava para ele, esperava para uma nação. Para uma nação. E Lucas, outra coisa que me chama a atenção de Lucas, é como que ele traz esses dois personagens, Simeão e Ana, dois personagens que estavam no contexto do Antigo Testamento, e ele traz para o Novo Testamento. Só ele fala dessas duas pessoas, porque essas duas pessoas, esse povo do Antigo Testamento, eles viviam nessa esperança, na esperança de ver o Messias, de a chegada do Messias. Por isso que Lucas usa esses dois personagens, assim, de uma forma bem grandiosa, bem tremenda, e baseado também ali naquelas profecias de Isaías, que falava a respeito desta consolação. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 1 e 2, ele já diz assim, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Simeão
estava com esse espírito, com essa visão, de um dia ver essa profecia se cumprindo. E ele sabia o que era viver subjugado pelo pecado. Pelo pecado. Existia em Israel duas classes de pessoas. Existia aqueles mais abastados, que eles não estavam muito preocupados com a vinda do Messias, porque eles se achavam consolados pelas suas riquezas. Mas tinha uma classe mais humilde, que eles sabiam que a verdadeira consolação só poderia vir de Deus. Por isso Lucas pega um sacerdote já velho, cansado, uma sacerdotisa viúva, 84 anos, simples, mas que aguardava a vinda do Messias, a consolação de Israel. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção desse homem. Simeão viu o que ele esperava. Isso nos chama a atenção para o que é que nós esperamos. Por isso a gente fala muito de missão. É tão tranquilo a gente estar sentado, ar-condicionado, bancos almofadados, estacionamento muito bom, seguro. Isso é muito tranquilo. Mas e lá fora? E o resto da população de Araguaína? E o resto da população em volta de Araguaína? Como nós temos olhado para eles? Simeão aguardava a consolação de Israel. Claro que ele estava envolvido nisso. Nós aguardamos o evangelho ser divulgado, ser levado, a palavra da salvação em toda a nossa volta, não só para nós. Mas Simeão viu o que ele esperava. E eu pergunto de você, o que é que você espera? E o que é que Simeão esperava? Um menino? Não. Ele esperava a consolação de Israel. Quando Simeão entra no templo e vê o menino nos braços da mãe, ele não vê um menino. Ele vê Deus envolto em carne. Os pastores foram até a estribaria e viram o menino envolta em faixas, deitado em uma manjedoura. Simeão vê Deus envolto em carne. Simeão vê a consolação de Israel. Simeão vê o Cristo de Deus. Simeão vê Deus revestido de carne. Deus, presta atenção nisso, irmão. Deus criou o homem, depois se fez homem, para redimir o homem. O Criador usa a matéria que ele usou para fazer o homem e se reveste com ela e desce até o homem e habita com o homem. Isso foi o que Simeão viu. Nós passamos aí pela época aí do Natal, muita festa, muita árvore de Natal, muita coisa. Mas o que nós temos visto? Que Cristo nós temos visto? Só o menininho? Não. Nós temos que ver Deus. Nós temos que ver o que Ele fez, o que Ele foi capaz de fazer por nós. Diz que quando Simeão entra no templo,
a Bíblia não narra o tipo de conversa que eles tiveram, mas ela já narra direto ele com o menino e levantando para cima e louvando a Deus e pedindo para si a morte. Porque ele estava contente com o que Deus já tinha feito. Pode despedir o teu servo, porque ele já viu a tua glória, já viu o Cristo do Senhor. Então ele viu, não o menino, mas ele viu, sabe quem? O Emanuel. O Deus que se enviou a si mesmo para descer aqui embaixo, para estar conosco. Emanuel, o Deus conosco. Isso que Simeão viu. Quando nós olharmos para Cristo dessa forma, nossa vida muda. Quando nós olharmos para Cristo, não para aquele menininho que a gente conhece, mas olhar que aquele menininho não era um menininho, era Deus. Você vai ver que os teus sonhos se tornam todos pálidos, ofuscados, diante da grandeza dele, que é o mais importante para nossas vidas. Em 2010, em Abu Dhabi, Emirados Árabes, um hotel muito rico, construiu no saguão, o dono construiu no saguão do hotel, uma árvore de Natal de 13 metros de altura, toda enfeitada com joias preciosas, pulseiras, colares, anéis. Diz que relógios Rolex eram cravejados de diamante. Essa árvore de Natal, ela foi registrada no livro dos recordes como a árvore mais cara do mundo. Ela foi avaliada em 11 milhões de dólares. Só o pinheiro foi 10 mil dólares. Ela foi avaliada em 10 milhões de dólares. Se o dono desse hotel chegasse para você e dissesse: eu te dou essa árvore em troca do teu Jesus, o que você faria? O que você responderia para ele? Eu sei. Fique com a sua árvore e eu fico com o meu Jesus. Porque essa árvore não tem valor nenhum perto do Senhor Jesus. Nada nesse mundo tem valor que supere. Apenas o privilégio de estarmos aos seus pés. Nada supera. Por isso eu digo, cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sonha, para que os nossos sonhos não ofusquem o principal das nossas vidas, que é conhecer Jesus. Saber quem é Jesus na nossa vida e transmitir esse conhecimento para outras pessoas que não conhecem. Ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra totalmente diferente. O ano de 2024 se aproxima. Nós precisamos levar ao mundo o conhecimento desse Jesus. Levar pessoas a se renderem aos pés desse Jesus. Essa é a nossa missão. E eu conto com vocês. Amém? Que Deus nos abençoe e nos prepare para mais este ano, tá?